Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Olá pessoal, no oferecimento de Algás e Sebrae está começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para você os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Gente, hoje eu estou trazendo um assunto muito bacana, né? Vamos tratar do Outubro Rosa, exatamente falar sobre aquilo que é fundamental para as mulheres, que é se cuidar. Estou tendo o prazer de receber hoje a mastologista, doutora Francisca Beltrão, que vai falar sobre várias situações, né, inerentes ao câncer de mama e como você pode prevenir. Um programa muito bacana, daqui a pouquinho para você, porque está no ar o programa Neto Alto. Eu volto já. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tratando de coisa bacana, de vida, tá certo? Tendo o prazer, como eu falei logo no começo do programa, de receber a mastologista, doutora Francisca Beltrão, que vem falar sobre o Outubro Rosa e de que forma você pode sim evitar muitos problemas. Primeiro eu quero, doutora, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda, agradecer também a presença do seu marido que está aqui aniversariando no dia de hoje. Tá certo? Mas assim, o assunto é muito sério, Neto, mas a gente vai conversar de uma forma muito leve. Vamos. Para que as pessoas sintam que isso não é, meu Deus, estou com um problema, morri. Não é, calma, não vai ser desse jeito. Mas como eu falei, muito bom tê-la aqui e já perguntando quem é Francisca Beltrão, seja bem-vinda. Muito obrigada, Neto. É importante que essa conversa seja isso que você falou. A gente tem que tirar o medo, isso. A gente tem que tirar o tabu, a gente fala que o medo paralisa. Perfeito. Então, muitas mulheres deixam de fazer seus exames, muitas mulheres deixam de ir na consulta com a mastologista, de procurar se tocar, porque tem medo. Antigamente tinha uma história de dizer assim, quem procura, acha. Verdade. Hoje, isso até é lema da Sociedade de Oncologia Clínica, de que quem procura, trata. Perfeito. Né? Quem procura, cura. Isso é super importante. Francisca Beltrão, eu sou mastologista, cria de Alagoas, né? Eu fiz o FAO, eu sou médica pela Universidade Federal de Alagoas, eu fiz 2 residências em Belo Horizonte, a última em mastologia no Hospital das Clínicas, depois fiz o mestrado lá em patologia mamária e voltei. Desde 2016 que eu atuo como mastologista em Maceió. Atualmente eu coordeno a mastologia do Hospital Memorial Arthur Ramos e sou mastologista do Estado. Sou esposa daquele cidadão ali e eu acho que o meu papel principal é ser mãe do Joaquim e do João Pedro. E ser o presente do marido, né? Não é verdade? Doutora, eu queria começar a conversar com a senhora exatamente o seguinte. Aquelas pessoas assim que não se tocam, você acabou de falar, que foi muito bem até, que não se conhece, que procura não fazer o que deve ser feito durante o ano e quando chega no Outubro Rosa, é aquele sorvete de gente dentro dos consultórios, todo mundo querendo se cuidar. Eu pergunto, o que dizer, né, para as mulheres que, tirando o Outubro Rosa, qual é a faixa etária de idade que ela já pode começar a se preocupar, né, que isso é uma coisa natural, gente. Hoje em dia é como homens, né, que tem problemas, né, urológicos, né, com as questões masculinas.
A mesma coisa é a mulher, né? Qual o período que, não, mas não estou sentindo nada. Calma, você tem sim, né? Exatamente aquele período que ela começa a se conhecer para saber desse problema. Isso hoje é muito bem estabelecido, Neto. A gente já tem que a partir dos 25 anos, toda mulher precisa ir a uma mastologista. Independente do seu cuidado com o ginecologista. O ginecologista vai continuar fazendo a sua parte. E em paralelo, mesmo sem sentir nada, com 25 anos. Por quê? A mastologista vai identificar em qual grupo você vai se enquadrar. A gente hoje tem o grupo que a gente diz que é o grupo de risco habitual, que vai ser a maior parte da população. São aquelas mulheres que nunca operaram a mama, são aquelas mulheres que não tem ninguém na família com caso de câncer de mama nem com câncer de ovário. Então, essas mulheres são as mulheres de risco habitual, vão fazer essa consulta com o mastologista e vão fazer mamografia a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Se nessa consulta aos 25 anos eu identificar que essa mulher teve uma mãe que teve câncer de mama aos 35, teve o pai, que o homem também pode ter câncer de mama, o avô. Então, se teve alguém na família que teve câncer de mama nas duas mamas, ou a mesma mulher com câncer de mama e ovário, ou essa mulher operou a mama, fez uma plástica, tirou um nódulo, e aí já tem algum resultado de biópsia com algum que a gente chama atipia, que é um marcador diferente, essa mulher já entra num grupo especial. Tanto para avaliar a parte genética, como dos exames. Então, ou eu vou precisar antecipar essa mamografia, ou eu vou precisar usar outro exame, que é a ressonância. Então, o cuidado principal aos 25 anos. E o se tocar? A mama deve ser tocada quando você quiser. Quando a mulher quiser. Mais importante é que o fato de você se tocar, conhecer o seu corpo e não achar nada, não significa que você não deve fazer seus exames de imagem e nem sua consulta com a mastologista. O autoexame negativo, o autoexame normal, não significa que a mama está normal. Porque o autoexame só vai detectar alterações justamente quando elas forem palpáveis. Ou seja, teoricamente, alterações maiores. Perfeito. E os exames conseguem detectar alterações menores. No caso, quando a gente falou agora de espalpar, com 25 anos, certamente, não vai ter muita dor. Sim. Mas quando tem alguma anomalia, existe alguma dor que às vezes a pessoa faz, depois eu vou, né? Assim, né? Não, tá uma dorzinha aqui, besta, mas depois eu vou. Né? Assim, né? Sempre depois. Aí quando chegou Outubro Rosa, aí todo mundo que depois ia, tá indo. Aí, para que a gente evite o Outubro Rosa, né? Quando é que, independente da idade, Sim. no toque, o que é que ela já pode sentir? Epa, peraí, aqui, né? A que doutora é um disse alerta. Isso, perfeito. A dor dificilmente Acompanha, né? nos casos iniciais. A gente vai ter dor em nódulos grandes e nódulos maiores. No autoexame, o que é que você pode perceber? Caroço, então popularmente falando, uma bolinha na mama. Quem toca a mama sempre vai dizer, opa, peraí, aqui tem uma área mais durinha. Tem uma área que mês passado não estava. Ou, olhei no espelho, o autoexame começa primeiro no se olhar. Antes do se tocar, você se olha. Então, olhei no espelho, o meu mamilo, o bico do peito, popularmente falando, era para fora e de repente ele começou a entrar. Olhei e o bico do peito está ficando de lado. Peraí, a minha areola, aquela areazinha ao redor, está mais vermelha, está descascando, está saindo uma secreção. Tem uma parte da mama, da pele que está entrando, parecendo que eu levei um beliscãozinho. Ou ao contrário, eu olhei, tem uma parte que está mais estufada, mais abaulada. Isso são coisas que eu vou ver. A minha mama está mais vermelha, parecendo uma inflamação. A famosa pele em casca de laranja. Sim. Que a gente vê nos panfletos. O que é? É a laranja. Eu costumo dizer que as mulheres que vão fazer supermercado e os homens, que a gente não deve colocar isso só para as mulheres, a gente compra, a gente escolhe a laranja da casca lisinha. Não é essa laranja que a gente fala. Quando a gente fala isso do autoexame, ela é aquela laranja velha que tem aqueles furinhos. Aquela pele grossa, cheia de furinhos, é assim que fica uma pele que a gente fala que está com um edema. Ou tirei o sutiã, acordei, olhei minha camisola e tem uma secreção espontânea pelo mamilo sem apertar. As mulheres não devem apertar seu mamilo. O mamilo a gente faz avaliação na consulta. A secreção que vai ser alerta é a secreção espontânea, geralmente vermelha, sangue, vermelho vivo ou marrom. Então esses seriam os sinais de alerta que eu tenho que procurar. A dor. Se essa dor, se esse desconforto for nas duas mamas,
por igual, na lateral da mama. No período que a gente fala que é o pré-menstrual, a mama já está mais inchada. É normal. Passou, menstruou, passou esse período, continua esse incômodo, ou é num lugar, numa mama só mais específico, marque sua consulta. Vale, faça sua avaliação, certo? Não fique achando que não é nada. Pode ser, na maioria dos casos a dor realmente não é nada, mas a minoria precisa ser descoberta, precisa ser diagnosticada, precisa ser salva. Perfeito. Já que você tocou no assunto, né, até a questão do sutiã, né, um sutiã muito apertado, né, que tem pessoas que botam um sutiã que, pelo amor de Jesus, né, chegar entre o peito. Brincadeiras à parte, isso pode ter alguma interferência, independente de qualquer situação, na mama? Não, pode ter interferência de dor, interferências inflamatórias, causar câncer não. Certo. Nem sutiã com aro, nem sutiã com bojo. Um dia desse uma paciente perguntou sutiã preto, nem cor nenhuma do sutiã vai interferir na formação de um câncer, de um nódulo benigno desse tipo. Agora, se tiver muito apertado, pode dar alteração inflamatória. Embaixo da mama, aqui a gente tem as costelas. Eu costumo fazer as costelas como os dedos. Entre uma costela e outra, a gente vai ter os nervos, que o nome já é isso, intercostais, entre costelas. Se ali o elástico do sutiã ou o aro está apertando aquele nervo, tu vai gerar dor. E lembrar que a costela vem da frente até atrás. Então pode ser uma dor irradiada, uma dor que você não vai pensar. Quando a gente examina, e eu oriento a mulher também a fazer isso, tirou o sutiã, se olha no espelho. Se você olhou no espelho, ali está uma marca muito funda, muito vermelha, ou aumenta o número do sutiã, ou vê se o fecho atrás não está no mais apertado, que às vezes é colocado justamente para dar uma projeção. Né? Então a estética não pode, né, prejudicar o conforto. A gente vai ficar retinho, ou realmente ver se não precisa um número maior do sutiã. Porque é para ficar, nem pode ser muito folgado também. Muito folgado para mamas muito grandes vai começar a dar dor. Entendi. Porque não vai ter a sustentação adequada. Sim. Mas câncer, graças a Deus, não gera. Doutora, aquela pessoa, né, aquela mulher que fuma de manhã uma carteira de cigarro, à tarde, né, outra carteira de cigarro, toma uma danada, né, e sedentária, não quer saber de dar uma caminhada, vamos ali, filha, dá uma caminhada, não, depois a gente vai, né, tudo é depois. Esses elementos que a gente está tratando aqui, também pode desencadear problemas, principalmente de câncer? Pode. A gente diz que hoje existe um mito ainda de que todo câncer tem que ter a ver com história na família. Na mama, menos de 10% dos casos. Os outros 90% são os esporádicos. E esses esporádicos são causados por quê? Principalmente pelos nossos hábitos. Então, são as nossas escolhas. Isso não significa dizer, por favor, quem está com o diagnóstico agora, não significa que você escolheu ter o câncer. Isso significa para orientar daqui para frente que suas escolhas sejam conscientes. Porque muitas mulheres não sabem. Podem saber que o cigarro pode dar câncer de boca, câncer de pulmão, mas não sabem. Então, sim, nós temos fumar em qualquer quantidade como fator de risco. O que significa isso? Fumar aumenta seu risco para câncer de mama. Fumar aumenta seu risco para abscesso na mama, alteração inflamatória na mama, secreção purulenta, pus pelo mamilo. Fumar causa tudo isso na sua mama. Bebida alcoólica. Qualquer quantidade de bebida alcoólica para a mulher aumenta o nosso risco. Significa que a gente não pode beber? Seria o ideal. A orientação, né? Que se eu não tenho dose segura para alimentar, é não beber. Mas sabendo que quanto maior a quantidade, quanto maior essa frequência, esse risco vai ser maior. Então, se você tiver que beber, faça a sua escolha consciente. Um dia, não beba todo final de semana. Se for beber uma taça de vinho, não seja uma garrafa inteira, porque você sabe que aquilo dali pode aumentar seu risco. O álcool na mulher, além do que o álcool causa no homem, em qualquer pessoa, altera também a parte dos nossos hormônios. O hormônio que o tumor de mama, que o câncer de mama tanto gosta. E a atividade física foi só outra coisa que às vezes a gente vai deixando de lado. Hoje eu não estou disposta, não estou. Atividade física tem que ser igual a remédio ruim. Tenho que tomar, tenho que fazer. A gente às vezes não tem escolha. O que você pode escolher, a gente hoje tem uma gama de tipos de atividade física. Inclusive para contexto social, poder aquisitivo, aberto, lugar fechado. Então, escolha o que melhor se adapta ao seu contexto, à sua rotina e ao seu horário para você conseguir fazer pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos. Essa é a recomendação dos guias que a gente chama de guidelines, as recomendações internacionais. Já temos comprovação que não fazer atividade física aumenta risco para câncer de mama.
Em contrapartida, pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, 3 vezes 50 minutos, diminui o risco de câncer de mama, diminui o risco de câncer de intestino. Quem já tem um diagnóstico pode continuar fazendo exercício, que isso diminui a chance da doença voltar e, dependendo do tipo de tratamento que você vai fazer, diminui inclusive os efeitos colaterais. Caramba, você observe quantas coisas às vezes a gente não enxerga. E olha, isso serve para os homens também. Sim. Isso é uma discussão, o câncer de mama também tem nos homens, viu? Vocês não fiquem, os que estão assistindo a gente, achando que isso aí também não pode atingir vocês. E eu estou, claro, prestando atenção aqui o que a nossa doutora está passando, mas também trazendo para mim, né? Porque quando ela chegou aqui, a gente bateu um papo e o câncer de mama nos homens também tem sido algo que até os profissionais da área estão chamando a atenção, né? Como antes não tinha tanto volume de câncer de mama e vem tendo hoje exatamente por causa desse comportamento, né? Do sedentarismo, a alimentação que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, assim, vamos ter cuidado também aí os homens, né, com essas causas exatamente do programa de hoje, que é sobre o câncer de mama, tá certo? Nós estamos ali já com o café da Algás, doutora. Vamos com um cafezinho. Daqui a pouco a gente vai falar de alimentação e também de um assunto muito bacana que eu não vou dizer, porque senão você não vem com a gente no segundo bloco. Eu vou para um rápido intervalo, eu volto já. Quer rodar mais gastando menos? Com o GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Perceba que você sempre quis mais. Mais conforto. Mais lazer. Mais praticidade. Aqui no Gênova você tem varanda gourmet e fachada 100% revestida. Mais de 25 itens de lazer equipados e decorados e uma localização que facilita seu dia a dia. Clube Gênova Residenciale. Para você que sempre quis mais. É da Uchoa Empreendimentos. Olá, eu sou Milene do Grupo Patamada, um grupo de proteção animal que existe há mais de 10 anos. E aqui no Maceió Shopping, nós temos pontos de arrecadação de doações. A gente aqui arrecada roupas de masculinas, femininas, infantis, para que a gente possa revender. E toda essa renda, ela é destinada aos nossos pets, onde nós vamos comprar ração, pagar contas, pagar funcionários, o básico para que a gente consiga manter o nosso projeto funcionando. Então, se você tem peças em bom estado de conservação, onde a gente consiga revender no nosso pré-shop, deixa aqui a sua doação. Nossa parceria com o Maceió Shopping dura o ano inteiro. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de tratar de um assunto muito bacana. Estamos no Outubro Rosa e a nossa diretora, né, Betânia Cristina, trouxe exatamente a mastologista, doutora Francisca Beltrão, para cuidar de você, mulher, e também para você, viu, homem, preste atenção. Doutora, eu queria, né, no Café da Algás, a senhora falava de um vídeo que a senhora trouxe, que vai acordar muita gente, né, não fugindo do que a gente já, no primeiro bloco a gente já tratou. E eu queria, produção, por gentileza, coloca na tela, por gentileza, o vídeo que a nossa convidada trouxe para você.
Aí está, pessoal, um vídeo muito interessante que trata exatamente da rotina, né, nossa, somente de vocês mulheres. Uma das coisas que esse vídeo traz é exatamente o dia a dia da mulher, os problemas, né, os desgostos. Isso tudo também são causas que trazem assim, malefícios para as questões inerentes aos seios? Sim, Neto. E aí eu acho que no vídeo eu quis retratar também que nessa correria nossa, nessas múltiplas funções que a gente tenta assumir, isso mudou às vezes com o passar do tempo. Antes a mulher ficava mais como do lar, né? Não apenas, mas muito já ser do lar. Hoje às vezes ela ocupa fora de casa o seu espaço também e também dentro de casa. E aí nessa rotina às vezes não consegue cuidar da alimentação, que a gente sabe que é um fator de risco. A alimentação industrializado, ultraprocessada, aumenta muito o risco de qualquer tipo de câncer, também de câncer de mama. O tempo de fazer atividade física, vocês vão ver no vídeo que às vezes é difícil. Tenho 2 filhos também, então eu sei que às vezes para você encaixar nessa correria de trabalho, eu opero, eu atendo. Tem várias mulheres e vários homens que assumem diversas funções e é difícil. Então, às vezes eu coloco os meninos para andar de bicicleta e vou correndo atrás. Então, fica um momento de lazer, um momento de família que eu estou fazendo a minha atividade física. Então, a gente acaba tendo que conciliar, equilibrar o tal dos pratinhos. Porque, sim, o estresse nem sempre vai ser fácil equilibrar esses pratos. Muitas vezes um prato dessa balança vai despencar, porque vai estar pesado. Né? A gente tem estudos que começam a comprovar realmente o estresse. Talvez sim, o que é o papel do sentimento, da tristeza, da angústia, o que é que a gente vai ter aí? A gente costuma dizer, Neto, que o câncer ele não vai ter uma causa única, ele vai ser multifatorial. Então não vai ser unicamente a tristeza que aquela mulher passou, vão ter outras coisas. Geralmente a mulher que vai estar, se ela estiver mais depressiva, mais estressada, que não é essa bem a palavra, ela vai estar comendo mal, talvez ela não esteja dormindo bem, talvez ela não esteja se exercitando, talvez esteja descontando em algum outro hábito, como cigarro, como bebida alcoólica. O peso talvez não consiga controlar pelo próprio estresse, está comendo compulsivamente. Então vai ser uma questão, uma situação que vai somar fatores. E o câncer é multifatorial. Então, também nisso, a gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, o cuidado da saúde mental. Perfeito. Também vai ser fundamental no dia a dia e também para quem está em tratamento. Então, a gente pode trazer para o pessoal de casa que esqueça um pouco também o trabalho, as obrigações, né, e parta para o lazer, para a fé, que ajuda também, né, doutora? Você que é evangélico, você que é católico, tira um horáriozinho, vá com a sua família para culto, para a igreja. Isso também são elementos que se tornam propositivos para até evitar a doença? Sim, e também tem estudos mostrando hoje. São coisas que às vezes são muito iniciais, que a gente tem um tipo de célula no nosso corpo, que alguns tipos de terapias que são chamadas como terapias alternativas, religiosidade, espiritualidade, yoga, meditação, tai chi chuan, aumentam essas células do nosso corpo. E essas células combatem as células mal. Que coisa mas bacana. As células que vão interferir nessa multiplicação, porque um câncer é uma multiplicação desordenada de células. Então a gente já tem estudos comprovando, começando isso. E eu acho, Neto, fugindo até, vamos dizer que é fugindo dessa questão do Outubro Rosa, mas você falou aí, um tempo com a sua família para a religiosidade. Eu acho que o mundo às vezes está tão doido que a gente precisa começar a plantar dentro de casa, independente da religião, mas plantar a fé, conversar. Doutora, a impressão minha, a senhora está emocionada. Eu gosto de falar. Seus olhos lacrimejantes. Eu gosto de falar, por isso que eu disse. Por isso que eu falei que eu acho que é a minha maior missão. Eu acho que quando Deus coloca 2 filhos no seu caminho, você tem que educar. E educar não é simplesmente pagar a escola. Perfeito. Né? Eu participo, inclusive, da escola dos meus filhos, dando palestra sobre alimentação para as crianças, sobre atividade física para as crianças, porque hábito é aquilo que você escolhe desde pequenininho. Você pode mudar, óbvio. A gente é adulto, a gente está aqui para dizer que não é possível que você, né, porque você tem 30, sou assim, que a gente diz que é a história da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, não vou mudar, de jeito nenhum. Né? A gente vai ter que plantar hábitos. E aí, uma das coisas que às vezes eu pergunto em palestra é isso: o que é que você tem feito por você? Isso. O desacelerar é um remédio? Sim.
é um remédio para você. Aquela mulher que nesse momento assiste nosso programa, nosso bate-papo e está gostando, né? Mas daqui a pouquinho ela tem isso, amanhã logo cedo tem 3 coisas ao mesmo tempo. Eu digo sempre que a mulher faz coisas que o homem não consegue fazer, né? São 3 coisas ao mesmo tempo. O homem faz uma e ainda faz errado. Né, filhão? Ainda faz errado. Então, assim, esse contexto, que brincadeiras à parte, mas esse contexto pode sim ser agravante para essas questões inerentes ao câncer de mama? O estresse, a gente já tem, né, comprovação que o estresse ele vai afetar diversas coisas no nosso organismo. A gente já tem estresse relacionado com o aumento da pressão, a gente já tem estresse relacionado com alterações hormonais, a gente já tem estresse relacionado, inclusive, naquelas mulheres que estão em tratamento, na resposta que vai ter, né? Então, com certeza. Então, o desacelerar que você falou, né? Para quem está assistindo, fácil não é, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que a gente precisa separar o tempo. Aquilo que você fizer, tentar fazer bem feito e saber que você não vai dar conta de fazer tudo. Mas que o cuidar de você, hoje eu vou ter que escolher, vou ter que preparar minha comida para amanhã e deixar de assistir aquele seriado que a gente gosta de maratonar, mas eu vou fazer minha marmitinha para levar amanhã para comer bem. Porque a escolha tem que ser consciente não para o hoje. A gente está num mundo que é muito imediatista. A escolha tem que ser justamente para o amanhã. E o amanhã somos nós. Estou gostando demais desse programa. Gente, eu já apresentei vários programas aqui, mas esse programa, sabe, eu estou muito feliz, porque são assuntos que a gente precisa trazer para vocês, né? E a gente está trazendo uma profissional que vive e vivencia, né, vários momentos, até para dizer uma paciente que infelizmente ela está com esse problema e precisa ser curado, e numa boa, numa alegria, e de repente, na mesma alegria, ela faz com que tudo passe. Eu digo o seguinte, identificado o problema, né? Você foi muito feliz quando digo, olha, quando você souber que está com câncer, não pense que ali é o seu final, ao contrário, pode ser um grande começo da sua vida, né? E quando você fala isso, você passa uma energia muito bacana, né, para todos nós. E olhando para aquela câmera ali, né, que é aquele povo que está te vendo, quando você fala, olha, aí pode ser um grande começo da sua vida, o que você quer dizer com isso? Quando você recebe um diagnóstico, é hipocrisia você dizer que aquilo é uma notícia boa. Não é, e eu entendo, eu dou esse diagnóstico há alguns anos, eu sou mastologista há mais de 10 anos, atuando, clinicando e operando. Mas não se pergunte por que comigo. Se pergunte para quê, e às vezes nem pergunte nada. Entenda. Hoje eu estava conversando com uma paciente no consultório e foi isso que eu disse. Aprenda a ressignificar esse momento. Se a gente remoer, óbvio que a tristeza vai mudar a sua vida, muda às vezes estética, muda pensamento, muda contexto familiar, esposo, esposa, várias coisas. Mas pense que aquilo dali você vai passar, cuide de você, não deixe o medo lhe paralisar. Pense que ali você vai ter que ressignificar e reaprender a viver e não deixar de viver. Perfeito. Doutora, o câncer de mama, ele tem 5 estágios, não é isso? Sim. Então, assim, qual é o estágio que, no caso, você que é uma profissional muito bacana, aqui já está na hora de ir para o centro cirúrgico resolver essa situação? Ou logo quando já identificado, já vai para a cirurgia? Não depende só do estadiamento, que seria esse estágio, sabe, Neto? Hoje em dia, as avaliações do tipo de tumor avançaram muito. Então, não basta só eu ter um nódulo e eu dizer se é maligno ou benigno. Então, se é um câncer ou se não é um câncer. A gente tem um exame hoje que vai triar muito o nosso tratamento, que chama imunohistoquímica. A imunohistoquímica, ela subclassifica esse tumor. Ela me diz a que esse tumor responde. Se esse tumor parece um perfil mais agressivo, e daí eu vou ter que começar logo com a quimioterapia, que é chamada quimioterapia neoadjuvante. Ela é antes da cirurgia, para eu poder tentar bloquear logo ele. Ou se esse tumor é muito grande, já está na mama, num tamanho maior, e também na axila, e eu tenho que começar com a quimioterapia para bloquear ele aí, ele não ir para outra parte do corpo. Ou a imunohistoquímica também vai me dizer, mesmo que ele seja pequeno, esteja ali localizado, ele é um tipo que a gente diz que é o luminal. Então ele tem alguns receptores que são de bom prognóstico, ou seja, parecem não ser tão agressivos. Nesses casos, sendo pequeno, mas localizado, a gente vai para a cirurgia.
A gente faz um quadrante que a gente chama, não é o quadrante propriamente dito um quarto, é um setor, um segmento da mama. Então, nesse tipo de avaliação, o que vai para todos os tipos de câncer de mama, o tratamento cirúrgico ele vai ser indicado para todos. O que é que vai mudar? Se eu vou precisar de químio, de cirurgia, de hormonioterapia, que é um comprimido, de imunoterapia, que são outras terapias que a gente tem hoje, terapias com células-alvo, depende do tipo. E em qual momento essa cirurgia vai ser feita? Se vai ser antes de algum tipo dessa outra terapia, que geralmente é a químio, ou depois vai depender do tipo do câncer de mama. A gente não tem um tipo só. Perfeito. Então, além do tamanho, essa característica vai ser fundamental para eu saber. Porque se ele for de um tipo que esteja pequeno, mas não tão pequeno, e seja de um tipo mais agressivo, a gente vai para quimioterapia, porque a chance dessa mulher ficar bem, a gente bloquear logo ele aí, inclusive ele diminui com a quimioterapia, e depois a cirurgia pode inclusive ser menor do que seria antes. Perfeito. Doutora, quando é que a vaidade pode também ser um elemento negativo nessa convivência, desde do resultado, né? E aí a pessoa vai, meu Deus, e agora? Vou ter que extrair, né, o seio e tal. E aí, às vezes, ela está com mais tristeza pelo aspecto físico do que a própria doença em si. Sim. Né? Eu não sei se eu estou falando alguma besteira, mas eu acho que é uma provocação interessante. Desde quando a vaidade pode exatamente não colaborar com a solução do problema? Quando a vaidade bloquear que você aceita o tratamento. Perfeito. Quando você pensar que você pode perder a sua mama e que não vai, e lembrar que mesmo os casos que tenha indicação de mastectomia, que é a retirada da mama, né, a gente hoje já tem a reconstrução, não fica óbvio igual 100%, mas a gente já tem resultados muito bons, profissionais que fazem essa reconstrução, às vezes faz no mesmo momento logo da retirada da mama, dependendo do caso, outras vezes um tempo depois do tratamento. A gente não pode deixar de tratar pela vaidade. Você ter a vaidade não é problema nenhum. Você ficar triste porque o cabelo vai cair, você ficar triste porque você vai ganhar uma cicatriz, sua mama vai diminuir, se for uma quadrantectomia, você tirar a mama toda, isso não é. Isso é até muito aceitável e a gente tem que realmente entender que aquela mulher viveu a vida inteira com a mama daquele jeito e é uma parte do corpo que ela está tirando e não é uma parte oculta. Não é uma vesícula, um apêndice que a gente precisa dele, mas a gente não vê. É uma parte que ela está vindo no espelho ali todos os dias e está completamente diferente do que ela viveu a maior parte da vida dela. Mas essa vaidade, o medo da cicatriz, o medo do efeito da químio, se tiver que fazer, o medo de perder o cabelo, não pode deixar você de tratar e nem de buscar ajuda, que infelizmente ainda acontece. Coisa bacana. Doutora, eu queria encerrar o nosso programa, já estamos praticamente chegando no horário. A senhora olhasse para aquela câmara número 4, né, e conversasse com as mulheres que gostaram da sua pessoa, né, dando uma mensagem exatamente no Outubro Rosa, né, de vários aspectos que nós abordamos aqui no nosso bate-papo. Essa é a primeira vez que a senhora vai, né, está vindo aqui, certamente Betânia vai trazê-la muito mais vezes, porque isso foi um pouquinho, né, diante de tanta coisa que a gente tem para conversar, mas nós temos o tempo, né, um pouco espremido. Eu queria que a senhora deixasse, né, para o programa Neto Alto uma mensagem para as pessoas que curtem aqui o nosso programa, né, exatamente o significado do Outubro Rosa, né, o que, principalmente para as pessoas que pegaram o resultado, né, que está com o resultado na mão e vai começar um grande exercício na vida, que é a busca, né, pelo otimismo, de vencer. Eu digo sempre que seja lá qual o problema, vencer é bom demais, né? É uma coisa prazerosa. Então a gente quer levar essa mensagem, dizer, não baixa a sua cabeça, você vai vencer. Né? Eu queria que a senhora deixasse essa mensagem. Que o Outubro Rosa, a gente diz que outubro tem que ser o ano todo. Que esse Outubro Rosa, outubro vai ser um alerta para você se cuidar, para você se organizar, fazer seus exames independente de estar sentindo alguma coisa, procurar a sua mastologista a partir dos 25 anos também se sentir nada. Se por um acaso você já está com esse resultado em mãos, seja de uma biópsia, seja de uma mamografia alterada, uma ressonância ou ultrassonografia, você entenda que você está começando uma travessia. Do mesmo jeito que muitas obstetras falam que o parto é uma travessia, eu acho que também passar por um câncer é uma travessia. Ninguém vai sair igual. E a forma como você vai encarar, buscando sim esse apoio multidisciplinar, também cuidando da sua saúde mental, muda a forma também do que vai acontecer com você, dos efeitos colaterais que você vai sentir, de como você vai reagir, de como seu corpo vai reagir. Não é simplesmente
otimismo. É você olhar essa travessia, que aí eu vou abrir só um adendo no que você falou na questão de vencer. A gente não gosta da palavra luta. Luta tem outro lado, que pode ter o perdedor. Sim. Mas vai ser uma ressignificação. Você vai ter uma travessia. Mesmo que aquilo às vezes não vá do jeito que você esperava, você tem muito a aprender nesse processo. Não é uma coisa boa, não é, mas que você entenda que sua vida não acaba ali. E que sim, é verdade o que as campanhas falam, que quanto mais cedo for diagnosticado, maior são as chances de cura, menores as chances dessa cirurgia ser maior, dessa quimioterapia ser mais agressiva. Então a pergunta é o que é que você tem feito por você. Coisa bacana. Vamos passar o Instagram? Ô, pessoal, você que gostou do nosso programa aqui, conheça melhor a nossa convidada, a doutora Francisca Beltrão, por meio do Instagram. Qual é o Instagram? @doutora Francisca Beltrão. Coisa bacana, muito fácil, né? É. Bota aí, produção, embaixo, doutora Francisca Beltrão. Conheça de perto o grande trabalho que essa jovem desenvolve, né, trazendo alegria a muitas famílias. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui, agradecer a sua vinda. Muito obrigada. Né? Largou o consultório, veio com a blusa rosa, né, para criar o otimismo que a gente precisa para tratar um assunto muito sério, né, de uma forma muito bacana, muito leve, né, que você vai sim, né, como ela falou, né, tá sempre se cuidando. Não espera para ser outubro, para ser feliz, né, doutora? Todo mês você outubro, vai lá. O ano inteiro. Né? Eu quero agradecer o seu marido, né, doutor João Paulo, que também daqui a pouco vai passar por aqui, né, bater um papozinho com a gente, mas não vou nem apresentar, né, que vai ser o segredo. Eu quero mais uma vez, em nome de todos nós que fazemos o programa Neto Alto, agradecer a sua vinda e parabenizar. Compromisso, obrigada, sabedoria, encanto na informação. Conte sempre com esse espaço e faça dessa poltrona a sua verdadeira tribuna, amiga. Muito obrigada, Neto. Eu agradeço e eu gosto do que eu faço. Então eu acho que por isso que transparece com mais facilidade. Coisa muito boa. Muito obrigada. Você realmente transparece que gosta, tá certo? Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio cultural do Sebrae. Se você está empresário desestimulado, triste, capital de giro, Neto, foi embora, gastei tudo, estoque já não tem mais nada, calma. Dá um pulinho no Sebrae e procura lá os consultores do Sebrae. E para ele você passa as adversidades da sua empresa. Mas passe sem medo. E ele vai dizer, olha, para isso aqui a gente vai combater dessa forma, para isso aqui tem essa saída, faz como a nossa convidada, coloca na mesa todas as formas que façam você voltar a sorrir e com certeza a sua empresa vai voltar para a cabeceira da pista e voltar a decolar. Sabe por quê? Porque o Sebrae é a verdadeira ferramenta do empreendedor alagoano, tá bom? Outra coisa bacana, se você está reclamando que gasta muito dinheiro com combustível, eu mexo, Neto, com Uber, com turismo, taxista, coloca um kit de GNV no seu carro e usa aquilo que é nosso, o gás, da Algás. Com o gás da Algás, você faz até 45% de economicidade, sendo uma coisa muito boa, porque com Algás você faz muito mais, gastando muito menos. Tá certo, gente? Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Maciel Rufino e a nossa diretora de programação, Betânia Cristina. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo programa, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal. Tchau. Valeu. Quer rodar mais gastando menos? Com GNV, a economia é de 45% em relação à gasolina e 51% em relação ao etanol. Não tem dúvida, com R$100 você vai muito mais longe. Compare. Acesse o QR Code e faça as contas. GNV, economia que não se discute. Algás, Gás de Alagoas, Governo de Alagoas. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz.
a gente te dá a mão. Sebrae,